O jornalista e historiador Wanderley Pérez lança neste final de semana mais uma obra literária, um livro fantástico, 1922, a primeira eleição para prefeito e as eleições em Teresópolis nos últimos 100 anos. Uma viagem pela política, dos primeiros momentos da política de Teresópolis, não é isso, Wanderley? Mais uma vez, uma obra, parabéns por mais essa obra, que tem continuidade, né? Conta pra gente como é que vai ser isso aqui. Mais de 10 anos depois, né, depois de uma pesquisa longa, começou em 2010, ficou pronto finalmente o primeiro volume do livro 1922, que pega aí as eleições da primeira, 1922, até 1970. Então pegamos aqui os primeiros 50 anos, mas falamos também sobre o período anterior a esse 1922, que 1922 foi a primeira eleição para prefeito. Mas a prefeitura foi criada em 1913. Então, de 13 a 22, teve prefeito na cidade, né? Então, a gente fala também desses prefeitos, dos períodos de interinidade, dos períodos dos prefeitos nomeados pela Revolução de 30, né? Uma revolução que ficou aí de 30 a 45. Durante 15 anos, nós tivemos, a cidade não teve Câmara Municipal, né? E os prefeitos eram nomeados pelos governadores de estado, que eram também nomeados pelo ditador Getúlio Vargas. Então, ou seja, esse período também era um período muito obscuro da história, porque a gente perdeu muito da história local, perdeu a memória por falta de guardar documentos. Então, havia uma carência de saber quem foram os prefeitos de Teresópolis, quem foi nomeado, quem foi eleito, quem foi prefeito interino, por quantas vezes o presidente da Câmara assumiu a prefeitura. Então, eu venho fazendo essa pesquisa na imprensa, nos jornais da época e também nos jornais do Rio de Janeiro, que davam notícia, né? Teresópolis é meio que uma cidade importante, é um bairro do Rio de Janeiro, né? Uma cidade muito importante para o país, quando o Rio de Janeiro era a capital. Então, o que acontecia aqui era notícia nos grandes jornais do Rio de Janeiro, no Correio da Manhã, no Diário de Notícias, no Globo, né? No antigo Globo que havia antes desse Globo do Roberto Marinho, ou seja, toda essa história de Teresópolis está contada nesses jornais, então a pesquisa trata disso. Agora, a pesquisa é ancorada sobre a política, mas acaba que passa também por todo o cotidiano da população nesse período, né? O livro tem essa... Eu aproveito essa oportunidade de contar sobre a política para também contar um pouquinho, e enfiar um pouquinho daquela história inicial de Teresópolis, do tempo da freguesia, do tempo do Marche, daquele início da cidade, para que esse universo de leitores que tem mais interesse pela política também conheçam essa nossa origem, né? Essa nossa origem daquele período da Fazenda dos Órgãos, da Fazenda Santana do Paquequé, de como surgiu o Alto e a Várzea, como surgiu a cidade. Então, a gente vai contando um pouco sobre isso também. Então, o livro tem não fica só falando de eleição, não, né? Só de resultado de eleição, não é isso só também, não. Fala mais também desse período, né? Desse entorno, né? E de como a pesquisa começou a crescer. A preocupação minha no início era achar os prefeitos e achar os vereadores. Localizados essa informação, a gente achou as imagens deles e o período em que eles ficaram nos cargos. Depois, nós pontuamos também as realizações desses prefeitos, que é muito importante. Eu não quis fazer juízo de valor de quem foi o melhor prefeito ou o pior prefeito, mas a gente mostra no livro as obras que eles deixaram, porque os prefeitos deixam legados, né? Um prefeito que fez um ginásio Pedrão, que calçou uma avenida principal da cidade, ele deixou o seu nome para a história. E alguns não deixaram nada, embora tenham ficado muito tempo na prefeitura. E outros ficaram tão pouco tempo. E você olha o que está cheio de prédio público ainda de pé, sendo útil, que foi construído naquela época, uma época onde não havia dinheiro fácil do Estado ou de repasse federal. Era tudo dinheiro de IPTU, era dinheiro de taxas municipais, né? Havia muita dificuldade. Uma máquina mais enxuta, com menos funcionários, né? Mais fácil de administrar, mas também de época de muito mais realização, onde tudo aconteceu, né? Então é importante, o livro conta também dessas realizações dos prefeitos dessa época. Agora, vamos falar do lançamento do livro, que vai ser nesse final de semana agora, dia 22, na Casa da Memória, lugar bem propício, né, para a gente recordar aí de grandes momentos históricos da cidade. E dá uma passada, muito rapidamente, sobre a perspectiva do segundo volume.
né? Então, são essas duas questões aí que eu queria que você trouxesse para a gente. No primeiro volume, a gente fala da pré-história de Teresópolis, conta aquele período da colonização, do início da cidade capital, da revolta da Armada, daí o Vale da Revolta, um bairro de Teresópolis que tem origem na revolta da Armada, que foi uma revolta que desestruturou o Rio de Janeiro e o país, né? Afinal de contas, aquele levante da Marinha contra o governo, primeiro do Deodoro e depois do Floriano, vai fazer com que a capital de Niterói vá para Petrópolis, né? E faz com que a capital não venha para Teresópolis. Olha como é que essas coisas, uma coisinha de nada, né? Uma briga de fundo de Bahia, né? Então, a Revolta da Armada era uma briga dos marinheiros, era uma briga da Marinha contra o Exército. Os nossos dois primeiros presidentes foram do Exército, e numa época em que a Marinha era a grande arma, né, das Forças Armadas. Não havia ainda a aeronáutica, que é só de 1942. Então, essa confusão que houve no governo vai fazer com que mude essa característica. Então, são episódios pouco conhecidos da história do Brasil. A Revolta da Armada é muito pouco conhecida. O que repercutiu para Teresópolis também pouco conhecido. Imaginar que uma revolta da Armada vai fazer com que o Floriano mande o seu exército, os seus mercenários, a destruir a cidade de Magé, e que esses revoltosos vão fugir para um lugar em Teresópolis chamado Vale da Revolta, se escondendo aqui, né? Isso é muito importante para a história do Brasil. Então, o livro faz com que as pessoas também conheçam sobre isso, né? No volume 2, nós vamos falar das eleições já um pouco diferentes, porque elas vão acontecer num período onde ainda é uma história contemporânea, né? Nós temos muitas pessoas que ainda lembram como é que foram os pleitos de 72 para cá. Então, o livro muda um pouquinho a característica, mas também permite que as pessoas conheçam, vai permitir que as pessoas conheçam esses novos personagens, né? Começando ele pelo Malhartes, que foi eleito em 72, o Pedro em 76, depois em 82 o Celso, né? Em 88 o Tricano, depois vem o Luiz Barbosa em 92, aí vai aquelas confusões do Petro, Jorge Mário, Robertão, Marley, isso é tudo para agora, é uma história quase que recente. Que a população vai se identificar no próximo volume, né? Os vereadores já eleitos nesse período são ainda vereadores que estão aí continuando em mandato, ou então tem uma lembrança de que foram vereadores há 10, 15 anos atrás. Então, esse primeiro volume trata de uma história mais distante, mas trata da história raiz de Teresópolis também. E esse segundo volume fala, então, desse novo momento da política, né? E sem paixões, o que de fato aconteceu. Para mim não foi muito difícil, porque eu já fazia o diário nessa época, o diário fez agora, em 16 de julho, fez 35 anos, ou seja, esses últimos 35 anos da política eu acompanho nos bastidores, então eu tenho assim, uma memória oral boa desse período. Muita coisa também tive que recorrer aos jornais para lembrar, porque tem coisa que você lembra... Foge a memória um pouco. Não, tem coisa que você lembra e fala assim, não, isso não pode ter acontecido, isso é absurdo demais para ter acontecido. Então, você vai lá no jornal, está lá escrito, é um documento da história, né? Então, se está no jornal é porque aconteceu. Então, esse segundo volume vai tratar disso, né? Muito interessante esse segundo volume, mas fica para o ano que vem. Eu acredito que até julho do ano que vem, 2024, a gente está com esse segundo volume pronto também, até porque eu tenho outros projetos que eu tenho que tocar e tenho que sair dessa coisa de eleição, e que já cansou. Já, olha, é uma luta. Já deu o que podia, né? Rapaz, foi bem exaustivo isso. E nesse sábado, então, dia 22, é uma data, é um número que não dá para esquecer muito fácil, gostando ou não. Então, 22 foi escolhido também por ter dado em julho tivemos esse privilégio de ter um sábado com o dia 22, para as pessoas não se esquecerem, né? 22 de julho, sábado que vem agora, a partir das 4 horas da tarde, vai até umas 5, 6, 7 horas da noite, enquanto estiver chegando gente, tem lançamento de livro. O lançamento desse livro, 1922, que é uma releitura de uma capa do 1808, do Laurentino Gomes, né, uma releitura da obra dele, e o 1808 eu vejo esse livro como muito importante para a história do Brasil, daí o livro faz uma homenagem ao Laurentino, claro, por essa obra dele, porque é uma nova forma de contar a história do Brasil. Até o Laurentino, você tinha os livros de historiadores, né? E a partir do Laurentino você tem os livros de jornalistas. Então, você tem que contam histórias. Que contam a história com início, meio e fim. Né? Que o jornalista tem esse dom de contar uma história com início, meio e fim. O historiador, ele vai juntando as informações e aquilo não forma para o leitor necessariamente uma história.
né? Nada contra os historiadores, mas ele não tem essa dinâmica da necessidade de contar uma história de forma rápida e de forma objetiva. Então, o 1908 merecia uma homenagem numa releitura. Então, a ideia da capa, muito parecida com a capa do Laurentino, foi proposital, foi isso que a gente fez, de homenagear o Laurentino em 1808. E espero que as pessoas gostem. É um livro que vai ser vendido por apenas R$50, um livro de 338 páginas. Um livro Pode grande. ser adquirido lá no lançamento. Vai ser adquirido no lançamento, por Pix, ou depois vai ter também a venda virtual, né? Então você tem essas possibilidades. E o livro traz a galeria dos prefeitos, né? Todas as fotografias de todos os prefeitos desse período, né? Imaginar que nesse período nós tivemos aí 35 prefeitos em 50 anos. Nós tivemos, depois de 72 para cá, nós tivemos mais 14 prefeitos apenas, né? E desses 35 prefeitos, apenas 9 ou 10 foram eleitos. Todos os outros eram interinos ou nomeados, né? Então, assim, é uma característica bem diferente e que vale a pena a pessoa conhecer, até porque o livro não trata apenas das eleições de Teresópolis. As eleições de Teresópolis repercutem o modelo político que havia no Brasil, né? De criação da Justiça Eleitoral em 32, das nomeações dos prefeitos, de um fato histórico relevante demais para a história de Teresópolis, que é o fato da nossa prefeitura ter sido uma das primeiras prefeituras do Brasil, né? As prefeituras vão ser criadas no Brasil com o golpe de 30 da Revolução. E no Brasil em Teresópolis já tem prefeitura desde 1913. Né? Ou seja, nós tivemos, como é que esse prefeito chega ao poder, né? Então, tudo isso vem contado no livro, vale a pena aparecer no sábado, e além eu vou me sentir muito prestigiado com a presença de cada um de vocês lá.